Acabou o Mano Menezes no Fluminense, cara. Não tem mais condições de manter esse técnico. Não tem mais condições de ver o Fluminense jogar assim, né? Venho falando aqui há muito tempo que o Fluminense entra para jogar como um time pequeno. Você nunca sabe quem é o grande, quem é o pequeno quando o Fluminense está em campo. A gente viu isso hoje contra o Boa Vista. A dificuldade que o Fluminense teve para empatar com o Boa Vista hoje deixa claro que o trabalho do Mano Menezes já acabou, cara. No ano passado eu já falava, quando a gente estava na zona de rebaixamento e com toda a perspectiva de sair, eu falava o seguinte, olha, o Mano vai tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, vai manter o Fluminense na Série A. Mas virou 24-25, demite o Mano e chama outro técnico. O Fluminense não tá mal agora. O Fluminense já estava mal no ano passado com o Mano Menezes também. Só que a situação mascarava isso. Porque, por exemplo, se a gente entra para jogar por uma bola, ou se a gente entra para jogar como um time pequeno no ano passado, tem de pano de fundo a justificativa de que a gente está lutando contra o rebaixamento, de que precisa jogar assim para conseguir pontuar. E isso, de certa maneira, isso ludibria o torcedor. Isso faz o torcedor ter mais ou menos o entendimento que há uma justificativa para jogar assim. Mas não era só a situação de rebaixamento. É que o Mano Menezes, a maneira dele jogar é essa que a gente está vendo. O ano já virou. A gente hoje foi eliminado do Campeonato Carioca. Tem chance matemática? Tem chance matemática, mas tem que vencer tudo daqui pra frente. Você acha que o Fluminense jogando da maneira que jogou hoje vai ganhar do Flamengo? Vai ganhar do Vasco? Não vai ganhar. Hoje, se o Fluminense enfrentasse, por exemplo, com a bola que joga hoje, se enfrentasse, por exemplo, o São Paulo, eu acho que o Fluminense tomava uns 5, cara. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. O Mano Menezes hoje tinha que chegar na coletiva e falar, olha, não tenho condições de resolver, não tenho condições de levar o Fluminense pra frente, não tenho condições de mudar essa situação e pedir, entregar o cargo. É isso que ele deveria fazer hoje. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. O Mano Menezes hoje foi xingado no Maracanã, foi vaiado. E sinceramente, cara, eu acho que ele nem precisaria passar por isso. A situação, ela deveria ter sido resolvida ali no fim do ano. Todo torcedor sabe que o Mano Menezes não tem perfil, não tem o perfil que o torcedor do Fluminense quer. Ele não tem perfil para treinar um time como o Fluminense. Não a longo prazo. Para uma situação específica como foi ano passado, a gente até entende. Né? Mas a longo prazo não tem nada a ver. Apesar da montagem de elenco do Mano Menezes, eu não achar uma montagem ruim, achar que ele está montando um time que tem capacidade para fazer melhor que isso, para ser campeão, sinceramente, cara, vamos ser sinceros, não. A gente está muito atrás de todo mundo. Muito atrás de todo mundo. Muito atrás financeiramente, muito atrás tecnicamente, muito atrás em tudo. A realidade é essa. Talvez uma Sul-Americana ali jogando ali no mata-mata, né? Porque mata-mata tudo pode acontecer. Talvez nisso a gente tenha chance. Mas a longo prazo não tem, cara. O time do Fluminense é um time hoje muito abaixo de todo mundo, que além das questões técnicas que a gente tem, além da questão Mano Menezes, que para mim pesa muito, tem a questão financeira. O Fluminense não tem como competir no mercado com outros clubes, principalmente aí os principais, os grandes clubes, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo. O Fluminense não tem condições de disputar de igual e para igual com ninguém. No ano passado, cara, eu vi a mídia alternativa aí, né? Aí vocês sabem quem eu tô falando, os canais que eu tô falando aí, não vou citar nome aqui, mas vocês sabem. Fazendo uma pressão absurda para mandar o Diniz embora. E aí eu vejo esses mesmos canais agora, essas mesmas pessoas, tendo toda uma paciência com o Mano Menezes. Tem gente até pedindo a cabeça do Mano Menezes? Tem, mas de uma maneira muito mais sucinta do que foi feito no ano passado. No ano passado, a gente viu o tempo todo tentando derrubar o Diniz, porque o Diniz, na coletiva o Diniz é grosso. Cara, o trabalho do Diniz era horrível no começo do ano passado. Mas era melhor, pelo menos na minha opinião, do que o Mano Menezes. Por quê? Apesar da gente ter perdido lá, sei lá quantos jogos, 10 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro lá, né? 10 jogos seguidos, 10 derrotas. A gente fez 3 pontos em 10 jogos. Apesar disso ter acontecido, a gente via um Fluminense jogar com uma ideia, um propósito que, pode te agradar ou não. Isso aí vai depender da sua opinião, da sua maneira de ver o jogo, tá? Não tô dizendo que era perfeito, não tô defendendo aqui. A demissão do Diniz foi totalmente justificada por conta dos resultados. Mas a gente via no Fluminense do Diniz, pelo menos,
um time que queria vencer, que não sabia como fazer isso, tá? Não sabia mais como fazer, isso é verdade. O Fluminense tinha 70% de posse de bola e não conseguia chutar gol, insistia numa estratégia que todo mundo sabe que já não funcionava mais, e todo mundo já sabia jogar contra o Fluminense. Isso você já falou, eu falei, minha avó falou, todo mundo falou. Isso aí é óbvio. Mas pelo menos você viu um time que queria vencer. Agora, você vê o Fluminense hoje jogando contra o Boa Vista, tocando a bola de lado no segundo tempo ali, perdendo de 1-0. Cara, é um time que não quer vencer. Não é que não quer vencer, mas que o técnico não tem uma mentalidade de vitória. Você vê o Mano Menezes o jogo todo sentado lá no banco de reservas, colocando o auxiliar para ficar na beira do campo, com uma paciência incrível, não tem mais condições, gente. Não tem mais condições. O Fluminense hoje foi eliminado do Campeonato Carioca, numa campanha assim que ela é vergonhosa, tá? Não tem como, não adianta tentar colocar na conta do Marcão ali os 3 primeiros jogos. Isso não faz sentido. O Marcão, ele só executa um planejamento que é feito pela diretoria e pela comissão técnica. Ele pode eventualmente ele ter talvez um pouco de opinião, digamos assim, né? A opinião dele pode ter qualquer peso ali, mas ele não decide nada e ele não monta um estilo de jogo. Ele é obrigado a seguir aquilo que o técnico vai fazer, assim como ele fazia com o Fernando Diniz. Não tem como colocar isso na conta dele. Quem tem que ser aqui responsabilizado primeiro lugar para mim, o Mano Menezes, e segundo lugar, claro, os jogadores, que também o Fluminense está passando um período assim, né? Eu não sei se é falta de compromisso ou se o time é realmente ruim, assim. Não consigo acreditar que o time seja tão ruim. Mas você vê hoje a quantidade de passe que o Fluminense errou. Se não me engano, o Fluminense estava abaixo de 90% ali de acerto de passe. Se não me engano, era 87% de acerto. Então você tem 13% dos passes errados. Jogando contra um Boa Vista, que assim, o que o Boa Vista fez no primeiro tempo ali para tentar ajudar o Fluminense é surreal. O Boa Vista errou praticamente todas as saídas de bola. O goleiro ali, nem lembro o nome do goleiro do Boa Vista, mas o goleiro do Boa Vista toda hora na saída de bola entregava a bola para o Fluminense, e ainda assim o Fluminense não conseguiu se impor e não conseguiu fazer um jogo minimamente decente. Tá? Não tem como. Você pode até falar que no segundo tempo, o Fluminense pressionou, terminou o jogo aí com 30 finalizações. De 30 finalizações, acertou 8. Um aproveitamento absurdamente ruim contra um time absurdamente ruim. E o Fluminense sai com um empate contra o Boa Vista, cara. Não tem condições, a gente não tem mais como ver o Fluminense jogar assim. Sinceramente, eu não sou o tipo de pessoa que persegue técnico, que persegue jogador. O que eu tô falando aqui, eu falo desde o ano passado, porque não é por perseguição. Quando o Mano Menezes dava bons resultados, que eram os resultados que a gente precisava, eu já falava que ele não tinha que ficar para 2025. Então, a partir de hoje, enquanto o Mano não cair, todos os meus vídeos vai ter essa hashtag aqui em cima na tela, escrito Fora Mano, porque a gente tá precisando, cara. Tem que pensar no Fluminense agora. Não adianta você ter renovado com o John Arias e colocar o John Arias para jogar num time sem nenhum padrão, sem nenhuma ambição, sem nenhum propósito, né? O que a gente vê o Fluminense hoje é um time sem nenhum propósito. E eu sei que não vai acontecer, mas o que eu queria ver agora é o Mano Menezes chegar nessa coletiva aqui e pedir demissão e entregar o cargo no Fluminense. Cara, mais uma vez eu digo, o Mano Menezes nem precisava passar por isso, tá? É óbvio, e era óbvio para todo mundo, que 2025 não seria como foi 2024 ali, o torcedor com toda a paciência, mesmo vendo o time jogando, fazendo assim, jogos do Fluminense do ano passado foram jogos ridículos, essa é a verdade. Mas o torcedor tinha paciência por conta da situação, mas era óbvio para todo mundo que 2025 a gente não teria a mesma paciência de ver o time jogando assim. A gente não tá mais na zona de rebaixamento do Brasileiro. Se o Bangu não fosse um time horrível, né, porque ruim hoje para mim, infelizmente é o Fluminense, mas se o Bangu não fosse horrível, o Fluminense poderia estar ali brigando para não cair. O único fora ali da curva é o próprio Bangu com 2 pontos. Fora isso vai ter o Madureira e a Portuguesa com 6 pontos e o Fluminense com 7. Então a gente teria sim chance de ser rebaixado no Campeonato Carioca. A gente tem clássicos pela frente, né? Vai ter Flamengo, vai ter Vasco, e o Fluminense não tem, pelo menos na minha visão hoje, o Fluminense não tem condições de vencer esses jogos. A gente perdeu o jogo para o Botafogo que
que estava estreando o seu time titular. O jogo depois do Thiago Silva ter reclamado ali de calendário, de preparação e ter dito que no jogo do Botafogo as coisas seriam diferentes, porque é um outro time também que está vindo da sua preparação de pré-temporada, estreando ali o time titular, e ainda assim o Fluminense conseguiu ficar abaixo. O Fluminense foi fisicamente atropelado pelo Botafogo. Tá? O Matheus Martins, por exemplo, jogou sozinho, correu sozinho praticamente o jogo todo. Então, não tem condições, cara. O Fluminense não tem condições de vencer os próximos clássicos e o Mano Menezes não tem condições de continuar no Fluminense. Eu espero que nessa coletiva ele anuncie a saída dele. E eu sei que essa esperança aí, ela é em vão, porque não vai acontecer. E eu sei que eu não sou o único torcedor que vai fazer campanha, que vai torcer para que o Mano Menezes ou entregue o cargo ou que seja demitido essa semana, para não acabar com o planejamento que a gente tem aí para 2025. Cara, para mim, a coisa mais assustadora que tem é pensar em disputar um Mundial com esse time, com esse técnico. Mas, cara, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui a sua participação. Não sou muito de gravar vídeo assim reclamando, cara, mas tem hora que a paciência chega no limite. Essa é a verdade, a paciência chegou no limite. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu até o final, cara, mesmo tendo assistido essa porcaria de jogo que a gente viu hoje, muito obrigado aí e até a próxima.